Sejam bem-vindos a mais uma live, hoje com a convidada, a ilustre convidada, a professora Denise Carreiro. Para quem não conhece, ela é autora de mais de 15 livros sobre nutrição, é uma referência para todos os nutricionistas. Eu a considero a melhor nutricionista aí do país. Ela atua em consultório há mais de 30 anos, se eu não me engano. Ela vai dizer aqui o seu tempo de atuação. A professora Denise Carreiro realmente foi um marco na minha vida. Eu já compartilhei isso com vocês. Os livros dela, todo o conteúdo que ela colocou, tanto no livro de síndrome fúngica, como nos livros mais recentes, ela acabou de lançar um novo livro sobre sinais e sintomas, que é uma referência aí para a maioria dos nutricionistas, com certeza. É mais um livro, eu não tenho esse livro ainda, mas com certeza eu vou adquirir. Tudo que ela produz é à frente do seu tempo. Sabe aquele conteúdo que você lê e você fala, nossa, esse conteúdo, essa abordagem, ela está à frente do tempo. Porque o conteúdo de síndrome fúngica hoje, eu sei que é novo para muitas pessoas que estão aqui. Muitas pessoas que entraram em contato com síndrome fúngica no meu Instagram, falaram assim, nunca ouvi falar sobre isso, eu passei com vários profissionais e não sabia o que eu tinha, eu não sabia qual era o diagnóstico, e agora você vai entender um pouco melhor. Vou incluir aqui a professora Denise Carreiro, que honra, gente, estou emocionada com a participação da professora na live de hoje. Professora entrando aqui para a gente começar a nossa live. Eu vou deixar os comentários em off, e aí no final da live eu abro os comentários. Boa noite, professora! Oi, tudo bom, Sheila? Tudo ótimo. Gostaria mais uma vez de te agradecer por essa sexta-feira ter separado um momento para conversar comigo sobre síndrome fúngica e com todas as pessoas aí que entraram em contato indiretamente comigo falando sobre síndrome fúngica. E sempre eu falei da professora Denise Carreiro, que é a referência na área, mais de 15 livros aí publicados. 15, né, professora? 15 livros. 15 livros. Para mim, você, à distância, é a minha mentora e eu sou muito grata por ter cruzado o seu caminho lá atrás, quando eu era ainda estudante de nutrição, 2008, 2009, que eu fui em um congresso de nutrição funcional. Eu acabei entrando em contato com o conteúdo da professora, que aí eu fui aplicar realmente na minha vida isso em 2017, porque eu trabalhava muito com a linha de nutrição esportiva. E aí, a linha de nutrição clínica, eu acabei, claro, eu usava muitas informações, mas acabei indo para a área de nutrição esportiva. Eu já escutei várias vezes a professora comentando que em algum momento a gente volta e resgata um outro lado da nutrição. Obrigada, professora, por sua participação. Eu que agradeço, Sheila. Eu que agradeço o convite. Sempre bom, né, a gente poder conversar sobre esses assuntos, como a gente tinha até já falado, que é como a gente vê as pessoas com uma série de sintomas relacionados a todo esse processo sem ter a menor ideia, né, do que está acontecendo e o pior, né, muitas vezes sendo diagnosticada de maneira errada, né? Exatamente. Muitas pessoas que hoje eu estou com 400, mais ou menos 400 pessoas fazendo tratamento é, envolvendo a síndrome fúngica, que eu acompanho, que eu oriento, e a maioria das pessoas que eu vou dar mentoria, elas comentam, eu passei com 10 médicos, com 5 médicos, e sempre fui medicada, aliviado o sintoma, mas eu não entendia a causa, o porquê que persistia o problema. E professora, antes da gente começar a falar sobre esses detalhes, como que a professora lá atrás, há tanto tempo, desenvolveu esse livro Síndrome Fúngica? Teve alguma coisa assim que foi algo especial que aconteceu na profissão, que deu esse despertar? Eu acho que assim, desde o começo, né, quando eu voltei, porque eu me formei, depois eu fiquei um tempo com meus filhos, né, e voltei depois para poder fazer especialização.
E aí, como meus filhos mais com processo alérgico, e eu falava assim, tem alguma coisa aí que não é normal. Não é normal esse processo alérgico, e nada resolver, e nada melhorar, e toma remédio e volta. Então, já nessa volta, nesse retorno, né, aos estudos, à especialização, eu comecei a aprofundar um pouquinho mais os estudos na pesquisa das causas dos problemas, né? Porque eu achava que tinha que ter alguma coisa a mais. E comecei a pesquisar um pouquinho as causas. E quanto mais você ia pesquisando as causas, mais você ia encontrando uma série de fatores aí associados. Eu lembro que já naquela época a gente já estudava sobre desbiose, já estudava sobre uma série de fatores. E quando primeiro eu descobri que eu estava, na época, com uma doença autoimune, que era uma tireoidite de Hashimoto, e aí eu pesquisando um pouco mais sobre isso, e conversando com alguns médicos que já tinham também uma ideia um pouco sobre isso, a relação do aumento de fungo com a doença autoimune. Só que isso me invocava mais uma vez, porque eu queria saber por quê. Como? Aonde? Né? Não é só aquela história assim, é assim, não, é assim por quê? Né? Sim. Como eu brinco, eu sou capricorniana com ascendente em touro, né? Tem que entender por quê, né? Então eu ia atrás para entender o negócio, por quê? E junto com isso, e na mesma época, eu comecei a estudar causas biológicas de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, tanto o TDAH como o autismo. E quanto mais a gente estudava as causas biológicas, mais se falava em fungo. Acho que os principais estudos de fungo eu peguei em tratamentos de autismo. Então, isso já nessa época já estava em torno, né, de 2006, 2007, e eu estudando, pesquisando. Aí, realmente, quando chegou em 2008, 2009, os livros eles são mais ou menos assim. Quando alguma coisa me incomoda muito e eu quero escrever, eu quero mostrar toda a relação científica com aquele processo, né? Porque aí a gente começa a ouvir, isso não tem comprovação científica, isso não, né? Então, quando eu quero mostrar isso e pegar toda a base, né, efetivamente, eu vou atrás e escrevo um livro. Então, eu queria entender melhor o processo do fungo e eu percebia que nos meus pacientes esse tratamento só acontecia de verdade quando mudava a alimentação. Quando mudava a alimentação, quando corrigia o processo nutricional, quando tratava o intestino, quando modulava o sistema imunológico, é que efetivamente as pessoas começavam a sarar. E mais, quanto mais você vai estudando, você vê que uma série de sintomas que as pessoas têm por causa de fungo no intestino nem são reconhecidas como isso. Porque Sim. ainda existe uma ligação, quando você fala em fungo, principalmente se você fala candidíase, o pessoal pensa em candidíase vaginal, ou sapinho, né? Mas não no processo de que é a candidíase intestinal que vai permitir com que as outras aconteçam. Só que essa candidíase intestinal ela pode dar uma série de sintomas que não são diretamente ligados a fungo. E aí, até por isso que eu coloquei o nome no livro de síndrome fúngica, uma epidemia oculta, né? Porque a gente sabe que as pessoas estão com esses erros de comportamento alimentar atual, por si só, já desequilibram toda a microbiota e pode aí favorecer um aumento de fungo. Só que, normalmente, esse processo de erro de comportamento alimentar leva à doença crônica não transmissível. E essas doenças crônicas não transmissíveis levam ao uso de antibiótico, de omeprazol, né? E de medicamentos que mais do que nunca favorecem o desenvolvimento de fungo. Então, você tem um comportamento alimentar alterado, medicamentos que favorecem esse processo também, né, de desequilíbrio, e o próprio estresse, que as pessoas vivem estressadas. E o estresse Sim. aumenta a cortisol altera a permeabilidade do intestino, o cortisol altera a microbiota saudável. Então, hoje em dia, as pessoas vivem nesse processo que favorecem esse desequilíbrio. E com isso, acaba tendo uma série de sintomas que acabam sendo computados a estresse, virose,
emocional, né? Emocional, que eu Mas, mais escuto, desculpa, professora, as pessoas imagina, isso recebem a é, informação, o seu problema é emocional. Isso que está acontecendo com a sua pele, isso que está acontecendo com essa candidíase de repetição, muitas mulheres nesse quadro. E não só isso, né? Outros problemas, vontade exagerada por determinados grupos alimentares, principalmente pela questão do doce, a questão. açúcar. Sim. E aqueles problemas que a pessoa fala, eu fui em vários profissionais e ninguém identificou o problema, mas o sintoma continua ali. Vai, eu uso a medicação. Hoje mesmo eu fiz um atendimento de uma paciente que fez o uso de fluconazol durante 6 meses para tratar a candidíase, mas com uma série de outros sinais e sintomas de desequilíbrio nutricional. Indicando aí o quadro de síndrome fúngica, que mesmo se expondo aí a 6 meses de medicação, claro que não foi o suficiente sem a mudança, sem a base, né, professora? Mas a gente sabe também que esses medicamentos, e isso já tem, né, inúmeros estudos comprovando, eles levam à resistência fúngica. Então, eles causam uma resistência. E o fungo, eu falo que o fungo está no mundo antes de nós, né? Então, ele tem uma série de características que fazem com que eles tenham uma sobrevivência nessas situações. Por exemplo, a Cândida, assim como outros fungos, tem um processo chamado de switch fenótipo, né? Então, por exemplo, se ela vive num meio anaeróbio e o meio se torna aeróbio, ela troca o fenótipo e se torna aeróbio. Resiste. Então, existe, é um processo absurdo, né? Mas eles têm uma capacidade de se adequar ao meio. E outra coisa que os fungos fazem é biofilmes, que na verdade é uma defesa que eles fazem contra os medicamentos. E vai criando essa resistência. E mais do que nunca, o fungo ele é natural do organismo. Então, ele está em associação com as bactérias saudáveis, as bactérias de potencial patogênico, né? E os fungos, ou seja, eles estão associados onde, num organismo saudável, as bactérias saudáveis são prevalentes e elas competem diretamente com fungos e mais bactérias por sítio de adesão, por alimentos, produzem antibióticos naturais, substâncias microbicidas, produzem vitaminas e minerais que não deixam fungos e mais bactérias se proliferarem. Então, existe um processo natural de equilíbrio que mantém esse quadro. Então, para que um fungo se desenvolva, em primeiro lugar, é porque a gente perdeu as bactérias saudáveis. E se a gente perdeu as bactérias saudáveis e o pessoal toma o antifúngico e não muda o meio que está desequilibrado, é aquela história que a gente ouve, doutora, melhora e volta, melhora e volta, melhora e volta, né? E Sim. muitas vezes, quando volta, volta até pior, porque ainda volta com mais os efeitos colaterais, porque a gente sabe que a maior parte dessas drogas antifúngicas, elas atuam, elas alteram a função hepática, né? E tanto é que quem toma esses medicamentos com frequência tem que ficar fazendo o exame das transaminases hepáticas, né? Porque pode alterar o fígado. Então, sem dúvida nenhuma, você não trata e você ainda induz ou pode induzir a outros problemas. Quando, na verdade, quando a gente quer de verdade tratar, a gente tem que recuperar o meio. Se você não recupera o meio e não mantém as bactérias saudáveis em maior prevalência, para que elas mantenham sob domínio esses fungos, né? E um sistema imunológico com um organismo com um equilíbrio nutricional a ponto de formar as células de defesa e manter um sistema imunológico funcionante capaz de manter isso sob equilíbrio, né? Sim. Então, quando isso acontece, e a gente sabe que as bactérias saudáveis determinam a formação de mais de 70% das células de defesa. Então, a hora que eu perco as bactérias saudáveis e o fungo se prolifera, eu também perco a minha capacidade de modulação imunológica. E aí é Então, que uma série de transtornos podem acontecer, né? e talvez por isso, professora, que muitas pessoas acham que só introduzindo o probiótico, elas escutam às vezes falar de desbiose intestinal.
e elas querem introduzir o probiótico com essa sensação de que vai consertar o meio para ter a recuperação do seu sistema imunológico, mas porque acaba sendo mais fácil o caminho, mas a base ali da alimentação e também respeitar toda a história que a pessoa passou, fazer aquele, eu sempre falo para fazer assim a sua linha do tempo, como que foi a tua infância, a tua adolescência, aqueles quadros repetitivos ali de alguma IT, acne, os problemas de pele como eu tive, doença autoimune como a professora teve. Então entender todo esse histórico e permitir o corpo a recuperação através ali da exposição contínua a alimento, a comida de qualidade, né, professora? A base da formação do organismo, né? Eu falo que o organismo é formado e funciona a partir de ação de nutriente que é tirado de alimento de qualidade, ou seja, não tem outra mágica. A gente não é, como eu brinco, a gente não é formado nem de luz nem de brisa, a gente é formado de nutriente, né? E eu não tenho como ter uma adequação nutricional se não tiver uma adequação alimentar. E a hora, como você falou, muitas vezes a coisa parece simplista. Eu vou tomar um probiótico e vou resolver. Mas os probióticos, eles são cepas chamadas de transientes. Não são aquelas que vão povoar a microbiota. Elas são, na sua maioria, transientes. Então, elas vão passar pelo intestino e elas têm uma ação aonde elas mantêm o meio mais estável para que as bactérias nativas, saudáveis, se desenvolvam. Então, o probiótico não vai colonizar o intestino, ele vai permitir que esse processo seja feito com maior facilidade. Mas o alimento das bactérias nativas saudáveis são as fibras de legumes, verduras, frutas, cereais integrais. É aqui que temos o pré-biótico, amido resistente, as fibras solúveis, as substâncias que efetivamente vão fazer com que as bactérias consigam se desenvolver e se manter. E aí, a partir desse processo, é que efetivamente a gente consegue começar a melhorar. Só que acho que tão importante, né, Sheila, é o não consumo dos alimentos dos fungos, né? Sim. Então, o consumo do açúcar. Por que o fungo, quando o fungo começa a se proliferar, para se defender do meio, ele produz substâncias hipoglicemiantes, onde um dos objetivos é fazer a pessoa comer açúcar. Açúcar é o maior alimento do fungo. Então, eu brinco, eu falo que a pessoa acha que é ela que está escolhendo o alimento, mas é o alimento que está escolhendo ela, né? Ou seja, é um processo que vem por um desequilíbrio, não efetivamente por uma necessidade, né? Não existe a necessidade do doce, existe a vontade do doce. Ou seja, eu falo que gostar é humano e natural, precisar é desequilíbrio nutricional, né? Então, Ótimo. uma coisa é você gostar, a outra é você precisar. A gente não precisa de nada, né? A gente pode gostar. Ou seja, quando eu falo não precisa de nada, é aquela sensação de adicção que muitas vezes as pessoas têm. Preciso de um queijinho. Doutor, eu preciso chegar em casa e chupar 5 laranjas, entendeu? Então, esse precisar, ele não é uma coisa natural. Em geral, tá voltado à ação de droga, à ação no caso do fungo, que produz substância hipoglicemiante para fazer a gente comer açúcar, né? E Uhum. açúcar, carboidrato refinado, proteína mal digerida, edulcorantes, né? Como sacarina, sucralose, aspartame, que destrói microbiota saudável e aí favorece fungo. E aí vai, quer dizer, aditivos químicos. A gente tem uma série de fatores que vão favorecer os fungos, né? Então, se uma alimentação ela prevalece, ela tem maior quantidade de fatores que favorecem fungos e más bactérias e menores, né, a oferta de alimentos que vão favorecer as boas bactérias, então esse processo se desestabiliza, né? E a partir daí, a partir do momento que esse fungo consegue se proliferar, ele vai começar a produzir substâncias para defender ele do meio, para que ele consiga se instalar, para que ele consiga se manter. A E quando ele virulência, começa né? a produzir
quando ele começa a produzir estas substâncias, são estas substâncias que podem dar sintomas no nosso organismo, né? E quem passou, eu falo sempre que em algum momento vai passar ou já passou por um quadro de síndrome fúngica, porque eu acredito que é difícil alguém em 2020 com o perfil alimentar que nós fomos expostos aí desde a infância, pelo menos a minha geração que teve ali os industrializados como a base da alimentação infantil, não passar por um quadro de síndrome fúngica. Hoje eu olho para o meu passado e eu percebo o quanto que eu já estava com sinais e sintomas, né, de permeabilidade intestinal. E eu não entendia porque eu nem estudava nutrição ainda na época, né, que era questão de acne, muitos problemas de alergia, muito problema na pele. Sempre a pele foi o meu gatilho aí, sempre onde aparecia o problema. E aí, professora, muitas pessoas questionam a questão do diagnóstico. No livro, né, Síndrome Fúngica, tem lá bem abordado isso, bem explicado a questão do padrão ouro, dos sinais e sintomas. Até o novo livro da professora também é sobre o tema. E ainda tem essa questão, eu preciso de um exame para eu saber que eu estou realmente com um problema. Eu estou sentindo, meu corpo mostra, eu estou com micose, estou com a língua branca, estou com candidíase, mas eu preciso de um exame para comprovar o problema. Tem pessoas que ainda acham que não existe esse quadro de síndrome fúngica por não ter um CID, talvez, né? E assim, o que a gente percebe é que existe um desconhecimento ou uma desconsideração da fisiologia. Porque se você entende o processo, a fisiologia, como é que essa microbiota age no organismo, né? A partir do momento, todos os estudos que eu peguei, quando eu escrevi o livro de síndrome fúngica, que ninguém nem falava sobre isso, quando eu peguei esse livro e eu percebi que eu ia atrás de estudos e que a gente via muita coisa sendo falada e pouca sendo efetivamente mostrada o que e por quê, né? Quer dizer, com base na fisiologia, base no funcionamento do organismo. Foi aí que eu fui atrás de estudos na microbiologia, né? Na microbiologia, gastroenterologia. Eu peguei alguns estudos dentro desse quadro, em primeiro lugar, para entender como o fungo funcionava, quais eram os processos que existiam e como ele funcionava. E a partir desse processo e dessas substâncias que ele... Porque o pessoal... Você pegava livros que eram assim, ó. O fungo produz 180 substâncias. Você fala, ok, quais? Né? E aí, efetivamente, não tinha nada. Então, eu até coloquei isso no livro. Quer dizer, eu falo, quando se fala que ele produz tantas substâncias, a sensação é essa, é mais um chutômetro como tantos outros, entendeu? Não sabe muito Então, bem, então é essa média. exatamente. Então, eu fui me preocupar com aqueles que estavam bem estabelecidos. Então, aqueles que você pegava na literatura e tinha o quê, por quê, como eles eram produzidos, qual é a ação que eles tinham no organismo, por que que dava sintoma. E tanto é que ficou em pouquíssimas coisas ali, que efetivamente eu coloquei. Ação da gliotoxina, ação da inibição da biotina, né? A formação de ácido tartárico, de acetaldeído, que são hipoglicemiantes. Então, todas aquelas coisas que efetivamente você tinha o que, por quê e como agia no organismo. E a hora que você tem essa base, a base fisiológica, né? E essa base, esse entendimento de como que funciona o fungo, como que é esse processo todo, isso é uma base, Sheila, que não muda. Você fica conhecendo mais coisas, você fica entendendo melhor os detalhes conforme vai estudando. Mas a base não muda. Tanto é que algumas pessoas já falaram assim para mim: como é que você escreveu isso lá atrás se agora está sendo publicado? Agora está sendo publicado em estudos. Eu falei, porque eu peguei na base, eu peguei na fisiologia, eu peguei no entendimento das funções. Então, isso a gente tem ainda um processo que, tanto na nutrição, infelizmente, como na medicina, segue esse processo, esse modelo, né, essa métrica da medicina baseada em evidência, né, que pode fazer sentido para uma droga,
Mas não faz sentido quando você está falando de um alimento, quando você está falando de uma função natural do organismo. Esse processo todo que a gente fala é um processo natural do organismo. Esse ecossistema é natural. E quando você falou, muitas pessoas têm, ou uma grande parte tem, verdade, mas também muitas têm capacidade de dominar e de equilibrar. Porque Então, ela depende tem um da processo. imunidade da pessoa, né? Uma imunidade saudável vai responder Da tolerância contra. imunológica. É isso aí, muito, Sheila, do que aconteceu na barriga da mãe. Então, muitas pessoas que eu atendo, e às vezes até mais novos, fica mais fácil de entender que a gente tem uma dificuldade de combater fungo. E aí, por exemplo, eu atendo muito criança autista com esse processo, né? E aí a mãe me fala assim: Nossa, Denise, eu tive candidíase a gestação inteira, tá? Então, vem um processo que muitas vezes essa dificuldade de combater e de equilibrar, isso pode vir, sabe o que a Organização Mundial da Saúde fala, não é? O que acontece 9 meses antes de nascer, até os 2 primeiros anos de vida, pode determinar o resto da vida de uma pessoa. Então, muitas vezes nessa fase inicial, pode ter tido um desequilíbrio que não deixou com que houvesse essa melhor determinação das bactérias nativas saudáveis. E o organismo ele pode ter entrado em contato com esse fungo e é entendido como uma coisa que que não necessariamente precisa ser combatida. Então, existe uma série de fatores que podem fazer com que algumas pessoas tenham maior ou menor dificuldade para combater esse fungo e restabelecer esse equilíbrio. Então, algumas pessoas vão levar anos para a gente conseguir equilibrar, né? Nossa, doutora, mas já estou fazendo isso há 6 meses. Então, meu amor, e a hora que você espirra, o fungo volta. Entendeu? É, Então, é um processo que, às vezes, ele leva muito mais tempo para ele ser reequilibrado, tá? Mas é muito difícil a gente pegar, e eu acho que você já, graças a Deus, você sabe por quê, Sheila, que eu falo? E eu escrevi isso no livro. Eu escrevi, esse livro em nenhum momento é para esgotar o assunto, é para levantar o assunto, sim. né? E para que mais e mais pessoas tendo esse conhecimento, aprofundem nesse estudo, né? E efetivamente possam ajudar as pessoas, certo? Sim. Então, e é isso que eu fico muito feliz quando eu vejo você falar do teu trabalho, tá? E o que a gente está vendo por aí. Porque você sabe disso. Quantas pessoas você já conseguiu tirar desse quadro? E umas vão ser mais depressa, outras vão ser mais demorado, umas têm um processo, porque vai depender dessa individualidade bioquímica e dessa capacidade de tolerância imunológica que cada um tem. Mas a Isso. gente consegue. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas você muda, você reverte o processo. Você faz com que esse organismo use os recursos naturais que ele tem para poder manter essa defesa. Mas para ele usar os recursos naturais, ele tem que receber esses recursos naturais. Então, se a gente não muda a alimentação e se a gente não mantém esse processo estável, não tem remédio que vá funcionar, né? E como você mesma falou, quantas pessoas chegam no consultório com um quadro clássico de síndrome fúngica e ela vem falando que ela tem síndrome do pânico, que ela tem transtornos de ansiedade, ou foi diagnosticada com depressão, ou com fibromialgia, ou com síndrome do intestino irritável, como eu costumo brincar, que eu falo que é o nome que, normalmente, a sensação que eu tenho é que é o nome que se dá quando não sabe o que se tem, né? É, Então, e aí a gente vê que muitas vezes o pessoal chega com todo esse diagnóstico, e é claro, sem resolver nada, né? Passando mal e cada vez pior, porque não se considera a relação do desequilíbrio alimentar e imunológico na dificuldade saudável, e aí, muitas vezes, com essa prevalência de fungo. E aí vem os sintomas possíveis: queda de sistema imunológico, porque as substâncias produzidas por fungo produzem gliotoxinas, que destroem neutrófilos, que não deixa ativar TH1, que é responsável por imunidade celular, que pode ajudar no controle do fungo. Fungo aumentado no intestino inibe a produção de células
tolerogênicas, que são células responsáveis para que a gente consiga tolerar agressores alimentares, ambientais, microbianos. Essas células tolerogênicas controlam a magnitude da resposta contra um agressor e ainda evitam autoanticorpos. Então, por isso que também o aumento de fungo pode estar relacionado com doença autoimune. Porque se a pessoa tem uma Sim. predisposição genética a ter doença autoimune, você aumenta a inflamação, você aumenta o processo alérgico e você diminui a capacidade de tolerar agressores, de combater e parar na hora certa e ainda evita a formação daquelas substâncias que as células tolerogênicas, elas produzem um fator de transcrição chamado FOXP3. E esse fator de transcrição evita autoanticorpos. Então, na verdade, se a pessoa já tem predisposição a ter uma doença autoimune, está feita a festa, né? E aí Já ela pode começar é a o desencadear a gatilho. partir daí, né? Exatamente. E favorece também o processo alérgico, porque toda vez que inibe TH1, desequilibra e aumenta a atividade de TH2, que são células de defesa responsáveis por processo alérgico. Então, começa a desequilibrar todo esse processo. Só que o fungo também destrói biotina, né? E quando está ali antes. A partir do momento que o fungo interfere na tolerância imunológica e faz com que a gente tenha uma alteração nesse sistema de defesa, principalmente que, como eu brinco, faz combate homem a homem, né? Que vai fazer esse combate a vírus, fungos e bactérias, a partir da desbiose intestinal, eu posso começar a ter fungo na unha, eu posso começar a ter fungo na pele, eu posso começar a ter fungo na cabeça, né, no ouvido, coceira, caspa, escamação, que normalmente o mais Sim, lacese, que né? inclusive, Mas isso professora, o só meu. acontece depois que tiver a desbiose intestinal. Aí vai favorecer as outras, por essa desestabilização do sistema imunológico, né? Mas também, quando o fungo destrói Sim, biotina, não deixa ativar a biotina, interfere em toda a parte estrutural. Cabelo, pele, unha, escamação, bolinhas na pele, escamação na mão, no pé, calcanhar rachado, né? a minha mão que o diga, professora Denise. A minha resposta foi totalmente assim na pele, igual eu comentei, que os primeiros sinais foi uma acne muito severa, que eu usei muito tempo isotretinoína para cuidar da acne. Fiz vários ciclos, aí depois veio o quadro de micose, por que que tô com isso, né? Depois veio o eczema. E essa cadeia que eu mostro, né, para os pacientes, para os alunos do curso, para entender o processo, né, onde veio a origem, ali onde tudo começou, o perfil alimentar, a exposição aos alimentos mais alergênicos, que a base da alimentação, muitas vezes da maioria das pessoas, 2, 3 refeições por dia, tem o grupo aí do trigo, centeio, né, assim por diante, o grupo do leite. E que a pessoa acha, às vezes, que é pouco, mas quando você analisa ali os últimos 5, 10 anos da vida da pessoa, a base da alimentação dela foi isso, não foi fruta, verdura e legume. Com certeza. Porque muitas vezes eu falo que o pessoal toma o iogurte de morango e acha que comeu morango, né? E é comum você ver isso, né? E a propaganda ajuda, né? Imagina, paz, não precisa se preocupar em dar legume, verdura e fruta para o filho. É só dar sustagem, tem vitamina, tem mineral, tem fibra. Não é assim a propaganda? Sim. A propaganda é essa, que está aí para quem quiser ver. Tomo, Então, com certeza, tomo, vê. Oi? professora, tomo o Danoninho, que é igual o bifinho. Essa propaganda enraizou uma geração, né? Não é? E aí a gente vê essa ideia de que tudo bem, você pode substituir um legume, uma verdura e uma fruta por um alimento enriquecido, vitaminado, com fibra, ainda tomar umas cápsulazinhas e resolve tudo, né? Então, essa ideia é muito passada para as pessoas. E ao contrário, a gente começa a ver também a história de que a fruta é um veneno. Cuidado com a fruta. Nossa Senhora, a fruta engorda. Então, aqueles absurdos que a gente começa a ouvir e que um paciente não pisca em comer uma gelatina diet, mas uma fruta é um problema. Então, tem paciente que chega no consultório, ele foi orientado a comer 2 frutas por semana, Nossa. tá?
foi orientado a consumir no máximo 2 frutas por dia, e daí para frente. Então, ninguém existe um lado que leva para falar que, menina, cuidado com a fruta, que a fruta tem frutose. Eu falo, graças a Deus que ela tem frutose, né? Mas assim, a fruta tem frutose, a fruta pode levar ao aumento da gordura do fígado e aquelas coisas assim, e em nenhum momento se preocupam em consumir um peito de peru light cheio de aditivo químico ou uma gelatina diet que não tem nada de nutrientes lá dentro, né? Então, e aí vai, ou se não é aquela história, né? Você vai lá, toma refrigerante, abre a felicidade. E agora, a fruta, o legume e a verdura é um problema. É que muitas, Então, são aquelas coisas. Oi? eu acredito que muitas pessoas acabam achando que precisam cortar todas as frutas porque elas acham que tem que eliminar o carboidrato da alimentação para vencer a síndrome fúngica. Eliminar todo o Né? E carboidrato. confundem. E esse é o problema, né, Sheila? Confundir fruta com carboidrato. Quer dizer, se Exatamente. você a fruta não é um carboidrato, a fruta ela tá no grupo de reguladores exatamente porque o que ela tem em maior proporção são vitaminas, são minerais, são enzimas digestivas, são fibras, e uma fruta pode ter centenas de compostos bioativos. Então, o que a fruta tem, assim como o legume e a verdura, são substâncias que regulam o metabolismo com ação natural, anti-inflamatória, antialérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, imunomoduladora. Então, isso é o alimento que vai fazer na gente, né? Então, e vem muito esse conceito, porque o conceito que eu acho que é o pior de todos, Sheila, é o conceito da dieta. Então, a dieta da lua, da sopa do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho. E vamos tirar o carboidrato, e vamos fazer jejum de 18 horas, e vamos fazer. Né? E aí começa esse tipo de coisa, onde as pessoas não têm uma estabilidade. A estabilidade, ela vem de um hábito saudável, e não de um processo que você faz por um período de tempo, e principalmente, se for um processo de desequilíbrio por período longo, aí que vai realmente alterar o sistema imunológico, endócrino e neurológico. É o que Né? eu Então, acabo e que explicando. as coisas são mais simples do que parece. Eu acabo até explicando isso em muitas lives que eu fiz, que a questão da terapia nutricional, para você deixar de comer algumas coisas, são aqueles alimentos que prejudicam o quadro, e não os alimentos saudáveis como as frutas, verduras, legumes, os tubérculos, assim por diante. Agora, Com quem está certeza. no quadro de virulência tem muita dificuldade de realmente deixar de comer aqueles alimentos que fermentam mais, é, se expor aos alimentos aí, como a gente conversou no início, a questão do trigo, do leite. Né, Sheila? Acho que muitos deles geram vício, né? Sim, igual a professora explica muito bem no livro, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando em contato com esse assunto lá em 2008, eu falei, meu Deus, não é verdade? Por isso que eu não consigo deixar de tomar um leite com chocolate. Né? E o que é muito legal é que assim, o organismo é de uma lógica fantástica. Então, a hora que a gente entende essa lógica do organismo e a hora que a gente começa a observar tanto como a gente funciona, como o nosso paciente funciona, as coisas são muito lógicas, e a hora que você explica isso, a pessoa ela vivencia isso. Então, ela começa a entender como é que esse organismo está funcionando. E eu acho que começou o papo todo com isso, né, Sheila? Exame ou não. Eu falo Sim, que o organismo não mostra, ele grita, né? O problema é que muita gente não sabe ouvir. Então, a hora que a gente começa a ouvir ou perceber esses sinais e sintomas, eles mostram o que nenhum exame vai mostrar. Nem exame bioquímico, nem exame de imagem. E uma coisa que a gente sabe, e isso está extremamente definido, mas é ignorado: a clínica é soberana. Tá? Então, na verdade, a observação clínica é soberana e não o exame. e são os sinais e Então, sintomas. exatamente. Certo? É, E aí que a gente tem, aonde a gente consegue. Quantos pacientes chegaram para mim nesse período e falando assim, doutor, eu estava assistiu a live que eu fiz com o Paulo Amazonas e com vários outros, né, colegas que a gente fez sobre síndrome fúngica, e falando assim,
Doutora, você me descreveu. Você me descreveu. A hora que você falou daquele processo, porque a gente fala muito da hipoglicemia, né? Também, dos sintomas de Hum. hipoglicemia que podem ser causados por aumento de fungo no intestino, né? E esses sintomas são confundidos com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade, com TDAH, né? E entra num processo, porque pode dar taquicardia, mão fria, pode dar taquicardia, mão fria, pé frio, visão turva, luzinha, estrelinha, sensação de desmaio, desmaio mesmo, né? Enjoo, ouvido tampado, zumbido no ouvido, tremor, né? Tremor, adormecimento de extremidade, enfim. Esses sintomas, quando o pessoal tem, eles não têm ideia do que eles estão tendo. E muitas vezes essa sensação, se ela for mais profunda, ela dá uma sensação de morte iminente. E aí, imagina isso de madrugada, né? A pessoa acorda e fala: vou morrer, me leva para o hospital. Com taquicardia, pressão no peito, falta de ar, porque a hipoglicemia ela aumenta, ela faz aumentar a produção de catecolaminas, de hormônio do estresse. E aí, dependendo do nível desses hormônios, pode dar todos esses sintomas que eu falei. Aí a pessoa vai para o hospital, faz a ponta de dedo, tá tudo normal, faz exame do coração, tá tudo normal. O que, que ela tem? Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, né? E vai tomar uma Aquela história, medicação. não é? Um sintoma clássico de hipoglicemia, enjoo. A pessoa fala: eu acordo enjoado. Eu acordo enjoado, eu não consigo comer de manhã, né? Aí depois eu vou até melhorando um pouco e normalmente acorda enjoado e mal-humorado, né? Eu falo que quando uma pessoa começa a ficar muito mal-humorada, chutar o pau da barraca, vira outro e fala assim: teu mal é fome, né? Então, uma coisa comum da hipoglicemia é essa sensação de irritabilidade, de alteração de humor, É né? E muito aí a comum. pessoa passa por mal-humorado, chato, fresco, enjoado, e aí começa todo esse processo. E, claro que a hipoglicemia pode ser causada por vários fatores, mas um desses fatores é desbiose intestinal com prevalência fúngica. Só que quando você vai pegar, por exemplo, se a maior parte dos meninos com TDAH, e meninas também, mas em meninas a gente vai ver muito candidíase, mas em meninos você vai ver vermelhidão com escamação da virilha. E aí, quantas vezes eu já perguntei: você tem ou teve vermelhidão com escamação da virilha? E eles falam assim para mim: sempre, certo? Eu falo assim: sim, mas e aí? O que foi falado para você? Que era calor, né? Então você vai ver esse mesmo menino com desidrose nas mãos, escamação, calcanhar rachado, escamação em sobrancelha, nariz, boca, atrás da orelha, coceira na orelha, caspa, né? Bolinhas aqui no braço. Então eu falo, por que a gente fala que é uma síndrome? Porque acaba mexendo com todos os órgãos e sistemas, né? Pode alterar sistema nervoso central, leva à deficiência de absorção de nutriente, E, aumenta o processo inflamatório no organismo, e que né? cada, E a própria desbiose. Oi? e que cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Não quer dizer que toda mulher vai ter um quadro de candidíase. Pelo contrário, porque às vezes dá a impressão que a síndrome fúngica é a candidíase. E não. Há muitos outros sinais e sintomas de prevalência fúngica, virulência, que a pessoa não tem a resposta ali, Com toda certeza. né, professora? E ela não é, quando você fala candidíase, você pensa na candidíase Vaginal. intestinal. A candidíase intestinal é a que causa toda essa encrenca. Entre elas, a candidíase vaginal. É que, Então, em geral, a candidíase vaginal é uma consequência da intestinal, muitas né? pessoas que eu entrei em contato se identificaram com a síndrome fúngica porque tem a candidíase vaginal. Mas agora estão entendendo que o quadro começou com aí a desbiose fúngica na intestinal. Só que para entender esse processo, né, tantos nutricionistas não têm essa informação, não entraram em contato. Imagina para a pessoa que está entrando em contato com o mundo da nutrição agora, né? Então, espera-se a O duro, virulência. Sheila, é que nem o nutricionista, nem o médico.
sim, O médico isso. também não tem essa informação, tá? Não Sim, existe essa informação. É isso, quer dizer, a gente pensa que esse transtorno ele é funcional. Então, assim, por que a gente fala que ele é funcional? Claro que ele pode levar a processo lesional, clínico, mas, voltando para a métrica da medicina baseada em evidências, não necessariamente você vai identificar exame bioquímico e nem exame de imagem. Então, se você não tem um exame bioquímico ou um exame de imagem que caracteriza, então vira estresse virose emocional, é aquela história. Né? E é um problema funcional, ele não é lesional. sim, E o mais, é normalmente causado por erros alimentares e por desequilíbrios nutricionais. E isso não é conhecido. Por nós, nutricionistas, a gente aprende. Eu não aprendi nada disso na faculdade, eu e também não. acredito que a maior parte dos nutricionistas que eu vejo também não. E o médico não tem um dia de nutrição na faculdade. Nenhum dia. Sim, Então, efetivamente, quem que vai conhecer isso? Tá? Então, quem que está conhecendo mais isso? Principalmente os médicos que vão estudar a linha integrativa, né? E os nutricionistas funcionais, que vão mais para pesquisar toda essa relação que o alimento tem com o organismo. E não só quantas calorias o alimento tem ou a qualidade do alimento, mas qual é a relação que ele tem com o organismo. E aí é que a gente consegue identificar como é que esse negócio funciona, né? sim. A Então, por isso resposta é do importante todo, você né? conhecer. Leva-se um tempo para entender essa resposta do todo, né? Porque eu acredito que tem bastante nutricionista também acompanhando aí a live, por conta da bagagem da faculdade, que, claro, faz parte da grade, e é exatamente essa frente, né? No meu caso, eu fui fazer a especialização na Federal de São Paulo, que é algo mais convencional. Não tem essa visão integrativa, é muito E assim, baseado. eu acho que é assim, né, Sheila? Como toda profissão, como em toda profissão, a gente tem a faculdade e depois você vai fazer a especialização, Cada né? um tem que ir Então, atrás para se aprimorar. É um exatamente. aprimoramento contínuo e sem fim. E sem fim. Esse sem fim, você não tem a dúvida. Porque a gente não para de aprender alguma coisa ou de entender. Muita coisa que eu observei na prática, eu fui entender muito tempo depois. Por Por isso, que que acontecia daquela maneira? por isso até eu perguntei do livro, como começou lá. A primeira edição foi em 2008 ou 2009, professora? Primeira edição foi 2009. 2009. Como lá atrás, em 2009, eu tinha perguntado isso no início da live, para entender se foi uma avaliação que você disse que você procura as informações de acordo com o que acontece na sua clínica, ou aconteceu com a tua família, com você, se foi por conta do Sim. Hashimoto que você identificou em você, e aí você foi atrás dessas informações, teve alguma relação? Eu acho que sempre eu falo que hoje para a gente conseguir, né, trazer tudo isso de volta, faz tempo, viu, Sheila? Mas o que que acontece? Eu acho que foi um pouco isso, sim, como a gente vinha pesquisando causas e muito estudo sobre desbiose, porque eu pesquiso a relação das causas biológicas com transtorno do neurodesenvolvimento há pelo menos 25, 26 anos já. E já naquela época, a gente tinha muitos profissionais que relacionavam a desbiose intestinal e muitos já começavam a relacionar fungo com esse desencadeamento. Mas sabe aquela história que você passa, você lê e vai embora? E vamos vendo as coisas. De repente, quando eu efetivamente descobri que estava com a tiroidite e que um médico, um amigo, doutor Silvio, que trabalhei com ele na clínica um tempo, ele fazia parte de um grupo de estudo que eu tinha, e ele fez assim, eu fiz, doutor, foi me aparecer uma tiroidite de Hashimoto. Ele fez, Denise, você tem candidíase? Eu falei, não. Ele falava, tem. Eu falava, não, não tenho. Ele falava, tem. Não tenho, doutor. Tem. E eu fiz assim, tá bom, não vou discutir. Mas era aquela história. Eu fui entender, aí eu fui pesquisar. Depois eu consegui entender que ele me perguntava assim: vamos completar a frase. Você tem candidíase intestinal? E eu falava: eu não tenho candidíase vaginal.
Então, eu pensava na vaginal, mas ele perguntava da intestinal. Então, conforme eu fui prestando atenção nisso e fui começando a estudar um pouco mais a fundo, aí eu consegui entender o que ele estava me perguntando. Ele falava de uma e eu respondia de outra. Sim. Então, esse dado foi um dado que me chamou a atenção para ficar mais alerta sobre isso. E eu fui prestando atenção. E vão começando a acontecer muitos casos na prática clínica. E você vai observando isso. Então, quando isso começou a ficar muito, né, evidente para mim, eu falei, eu vou aprofundar esse entendimento. Eu quero entender por quê. Aí eu peguei e comecei a pesquisar nos livros de microbiologia, de gastroenterologia, de imunologia, tá? E foi aí que eu consegui entender efetivamente por que, esse aumento de proliferação de fungo no intestino poderia gerar tantos sintomas físicos, mentais, emocionais. Então, era uma coisa que efetivamente não vinha do além, né? Tinha uma série de estudos. E uma coisa que é importantíssima e que eu estava esquecendo, né? Porque é muita coisa na cabeça, mas você viu que nesse livro Síndrome Fúngica tem a doutora Elizabeth Ayub, né? Sim. Que é uma das médicas, tem a doutora Elizabeth Ayub e a doutora Luana Vasconcelos, que é a nutricionista que trabalha comigo até hoje na clínica, que também ajudou a gente aí no livro. E a Elizabeth Ayub, ela falava muito sobre isso. Ela falava muito, ela é uma ginecologista, mas que trabalha com medicina ortomolecular. E ela falava muito de fungo, e eu tinha ouvido ela falar muitas vezes. Então, a hora que eu falei, não, eu vou reescrever esse livro, eu peguei e conversei com ela, se ela não queria escrever junto, porque ela foi a primeira pessoa que efetivamente eu ouvi falar com mais, né, detalhes sobre isso. E aí, no fim, ela acabou também, né? Ela e a doutora Luana acabaram, a gente, né? Escrevemos o livro aí, as três, né? Em conjunto, né? E E que aí livro? foi o processo. Então, acho que essas coisas, elas não têm uma coisa, né, Sheila? Acho que vem uma, associa a outra, e no fim, aí as coisas vão acontecendo, né? Mas o que me fez realmente escrever esse livro foi ter a certeza que o principal fator para tratar é nutricional. Então, quando eu falei que, pelo tudo que eu observava, a nutrição era o fator mais importante para reverter isso, foi que efetivamente eu falei, então, nós temos que escrever um livro, né? Para mostrar onde que a nutrição vai agir, tanto como causa como solução, né, do problema. Então, isso Sim. foi o que mais me levou a realmente a escrever. Foi ter essa certeza que você não tem medicamento que trate. Ele pode ou não controlar o sintoma, mas tratar não vai, né? E vale a Então, gente reforçar também, professora, que suplementação é a cerejinha. A base precisa estar sendo muito bem feita. Precisa comer bem. Todos os dias se esforçar para isso. Claro que a vida não é linear. A gente tem momentos especiais, cada um escolhe o seu momento especial para tal. Mas essa base precisa ser muito bem corrigida, porque não adianta ficar só em busca do suplemento, patinando, né, professora? E aquela base da alimentação ficar perdida ali com os o suplemento ultraprocessados. faz com que o que a gente come vá para o lugar certo. Então, se o que você está comendo não está dando base para essa formação, o suplemento não vai ter efeito. Não adianta. O suplemento é ótimo a partir do momento que a alimentação está correta. E uma alimentação correta, ela envolve também o sair. Ou seja, quando o organismo está bem estabilizado, ele até tolera alguns agressores. O problema é que a gente tem que ter para a vida um saldo positivo. Sim, O saldo precisa ser positivo. Eu tenho que ter mais vezes aquilo que me faz funcionar melhor e menos vezes aquilo que pode desequilibrar o meu funcionamento. Então, quanto mais defesa eu tiver, mais condições de tolerar um agressor quando esse agressor for esporádico, quando for de vez em quando. E aí isso faz com que a gente tenha um saldo bom e uma vida onde a gente consegue conviver, inclusive em vida social, né?
que é um Sim. processo importante também, né? Pensar nesse conjunto todo e não num processo de intensa radicalização, que aí o compromete o emocional, né? É igual o Então, saldo bancário. Não adianta ficar ali só usando cheque especial e aí o teu saldo fica comprometido. Com a saúde é a mesma coisa. Se você não está ali com a sua barreira, com a sua imunidade fortalecida, porque a imunidade que vai fazer você conseguir eliminar, controlar, né? Porque eliminar a gente não consegue eliminar tudo, mas controlar a virulência, seja de bactérias patogênicas, dos fungos, manter esse sob equilíbrio, né, Sheila? Acho que isso, manter sobre um equilíbrio natural, porque natural. desde sempre a gente vive, desde sempre a gente funcionou assim. Mas a gente precisa manter um equilíbrio natural. E esse equilíbrio natural vem a partir. Porque, assim, nós dependemos da nossa microbiota. Da microbiota saudável para funcionar bem. E da microbiota patogênica para arrumar encrenca, como eu brinco, né? Mas a nossa microbiota saudável depende do que a gente come. Sim. Então, na verdade, é uma reação, é uma relação mutualística, né? Simbiótica. A gente precisa, as bactérias saudáveis precisam do que a gente come para ter formação e sobrevivência. E nós precisamos dela para ter sistema imunológico, neurológico e endócrino funcionante, Sim. certo? Então a gente tem que manter no saldo bom, porque senão a gente vai sofrer a consequência desse processo. Não tem como não sofrer, E né? vamos Mas manter aí um, entra um pouquinho e vamos manter nosso o saldo equilíbrio, positivo, né? manter o equilíbrio. Exatamente. Professora, vai encerrar aqui. Eu quero deixar essa live gravada para não ter risco de cair aqui no Instagram. Quero mais uma vez agradecer por você ter aceitado uma sexta-feira fazer essa live, compartilhar seu conhecimento. Há tantos anos se dedicando à nutrição, é uma inspiração, que seja uma inspiração para todas essas nutricionistas também que estão entrando em contato, talvez hoje, com o conteúdo. Em 2017, 2018, quando eu tive um quadro aí da síndrome fúngica mais é, acelerado, digamos assim, eu estava ali quase deixando um pouquinho a nutrição de lado. Era um momento assim que eu estava, parece que estava apagando a luz, sabe? E foi quando eu retomei estudar os seus livros, os seus conteúdos, que foi aí que me deu um gás de falar, não, não posso. Nutrição, aquela nutrição que eu acreditei lá no passado, que eu escolhi, que eu sempre amei, não tem como eu desacreditar nisso, a base de tudo mesmo. Então, Sheila, eu que agradeço e eu vou te falar uma coisa. Esse teu processo, esse teu trabalho e isso que você tá fazendo, está promovendo, está divulgando, é esse tipo de coisa que dá força para a gente continuar. Porque realmente eu fico muito feliz de ver que isso vai para frente, né? Ou seja, é isso, tem que passar a bola para vocês que têm que tocar esse processo todo agora, né? Daqui para frente. É a hora que a gente vê que isso está sendo feito e que está tendo esse resultado e quantas pessoas estão sendo ajudadas, olha, você não tem noção da felicidade que dá, entendeu? Obrigada, da, da, professora, da, por da tudo. sensação de dever cumprido, sabe? Aquela história assim, né? É uma sensação de dever cumprido. Sim, obrigada por todos os livros, todos os materiais de verdade. É a minha mentora à distância. Você não sabia disso, mas é a minha mentora. Quero um novo livro também, vou comprar. E muito obrigada por todo o conteúdo compartilhado. Quem não conhece o conteúdo da professora Denise, entra no Instagram dela, tem o site com todos os livros que vocês podem adquirir, comprar. E é um conteúdo assim, com certeza vocês não vão se arrepender. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Obrigado, eu, querida. Tudo de bom. Obrigada, Tchau, gente. tchau para Tchau. todos que acompanharam a gente também. Obrigado. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.